Oi, meus amores, estamos aí para mais um vídeo de direito de falências e recuperação judicial. Para quem não viu, tem aí o primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, o histórico meio que mundial do direito falimentar. Nesse vídeo eu vou trazer o histórico do direito falimentar no Brasil e também a Lei 11.101 de 2005, beleza? Antes, os recadinhos aqui, rápido. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, mandar propostas, sugestões de temas para próximos vídeos, etc. Tô aí disponível para conversar mesmo, troca de informações, etc. Bom, vou deixar aqui também o link da página no Facebook, tá? Que tô começando agora com uma página no Facebook, tentando trazer um outro, mais conteúdos complementares, quem sabe jurisprudências lá, então acompanhem lá, vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar também o Instagram, que é direito _ mapas, direito em mapas, que eu vou estar trazendo lá, sempre postando mapas mentais referente aos temas que eu trago aqui. Então, por exemplo, primeiro vídeo, trouxe lá, histórico do direito falimentar. Fiz lá o mapa mental e soltei no Instagram do histórico do direito falimentar e assim por diante, beleza? Então vou deixar tudo aqui embaixo, não se deixe lá de seguir e de curtir a página no Facebook e é isso aí. Bom, vamos lá. Vou começar falando então do histórico do direito falimentar no Brasil. O que acontece? No Brasil, a gente pode dividir em 4 fases. A primeira fase é marcada pelas ordenações. Nós temos aí as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, nessa ordem mesmo. Afonsinas, manuelinas e filipinas. O que acontece? As ordenações, elas tiveram influência do direito, grande influência do direito italiano. Então você tem o direito italiano, ele é marcado por uma punição, né? Era marcado por uma punição em cima do devedor. O devedor era visto como realmente como desonesto. Tanto que eu falei pra vocês que aquela expressão quebra, né, que se utilizava, eu falei no vídeo 1, falava, fulano quebrou, ele quebrou. Essa expressão, ela se originou lá na Itália, no direito italiano. Por quê? Porque na Itália, os comerciantes, eles exerciam a atividade comercial em meio às bancas. E quando aquele comerciante, ele como fala? Ele falia, né? Quando havia falência daquele comerciante, eles quebravam literalmente as bancas daquele comerciante. Então veio essa expressão. Então por aí dá pra gente ter a noção de que na Itália eles tinham um tratamento muito severo para com o devedor. Então, as ordenações, elas tiveram grande influência do direito italiano. Então, por consequente, é óbvio que elas tinham também um tratamento bem severo, rigoroso com os devedores. Tanto que a gente tem, por exemplo, em 1756, um exemplo que eu achei bem interessante, que era o alvará. Que consistia isso? O devedor, ele era obrigado a ir lá na junta comercial, quando ele tinha falência, ele ia na junta comercial, ele entregava as chaves do seu comércio, ele entregava o livro diário, que eu acho que era o que eles anotavam tudo lá do comércio, entregava lá o livro diário, as chaves do comércio, e tinha que declarar ainda todos os seus bens de cunho pessoal mesmo, declarava todos os bens que ele tinha lá junto à junta comercial, declarava tudo. E aí, de tudo que ele tinha, 90% ia para pagar os credores e somente 10% ficava com o devedor para subsistência dele e para subsistência da família. Então, nossa, olha só o caráter severo de punição que tinha mesmo para com o devedor. Pô, o cara tinha que entregar praticamente tudo, só 10% ficava com a subsistência dele e da família. Isso é um absurdo, né? Mas enfim, isso foi mais nível de curiosidade mesmo. Mas voltando aqui, então dentro das ordenações a gente tem 3 ordenações, tem as afonsinas, manuelinas e filipinas. A primeira, que a gente chama de período português, tá? E depois, nesse período, desculpa, era minha mãe perguntando ali. Enfim, nesse período português, a gente, na matéria de falência, aplicava a legislação do reino. E a legislação do reino, ela tinha destaque para as ordenações afonsinas, que eram chamadas de primeiro código europeu. As ordenações afonsinas eram chamadas de primeiro código europeu. E essas ordenações, as ordenações afonsinas, ela
misturava o direito civil com o direito comercial sem critério nenhum, sem rigor nenhum. Então misturava tudo ali, você não tinha separação entre direito civil e direito comercial, tava tudo junto. E além disso, as ordenações afonsinas, elas ainda traziam a possibilidade de prisão por dívidas civis. Então o devedor, ele podia ser preso. Então por aí você vê o caráter, né, rigoroso de punição que advém lá do direito italiano, né, da influência do direito italiano. Então, fechando aqui, primeira ordenação são as ordenações afonsinas, que era chamado de primeiro código europeu, que misturava o direito civil com o direito comercial. Então não tinha uma distinção clara, tinha uma distinção entre o direito civil e o direito comercial, era tudo misturado. E com a ordenação afonsina você tem ainda a possibilidade de prisão civil, ou seja, o devedor podia ser preso simplesmente por dever. A segunda ordenação são as ordenações manuelinas, tá? As ordenações manuelinas, elas traziam poucas regras sobre a execução singular, né, que é individual, e sobre a execução coletiva. Ela, por exemplo, uma regra que eu vi que ela trazia sobre isso, que eu achei interessante, é que tinha o prazo de 1 mês, mais ou menos, o prazo de 1 mês para os credores começarem as diligências. Então, tinha, né, como eu disse, 1 mês, tive que parar a gravação aqui, mas enfim, tinha então a ordenação manuelina, dava aí 1 mês para que os credores pudessem começar a ingressar no patrimônio do devedor para ter os seus créditos, para ter suas dívidas pagas, né? E por que ela dava um prazo de 1 mês? Esse prazo de 1 mês era meio que para igualar, né, os credores, porque imagina só, tá lá em processo de falência e o credor no dia seguinte já vai e ingressa o patrimônio do devedor. Pô, os outros que ainda não tomaram conhecimento vão ficar em prejuízo. Então eles davam esse prazo de 1 mês, porque isso entendia que com 1 mês, né, todos os credores tomariam conhecimento da situação e aí todos ingressariam contra o patrimônio do devedor, tá? Então isso aí é só um indíciozinho, assim, né? Porque, por óbvio, ainda só com esse 1 mês você não tem a equidade de tratamento dos devedores, né? Óbvio que ainda tinha ali nas ordenações manuelinas uma desigualdade no tratamento do credor, né? Porque ela não trazia regras claras sobre a execução singular e coletiva. Beleza? Depois a gente vai por último para as ordenações filipinas. As ordenações filipinas, elas vigoraram aqui no Brasil até 1916, como vocês sabem. Em 1916 a gente tem o Código Civil, né, que é o Código Civil anterior ao atual. Esse é de 2002, de 1916. Então até 1916, até vir o Código Civil de 1916, vigorou no Brasil as ordenações filipinas. E as ordenações filipinas, elas traziam uma distinção entre falência dolosa, culposa e não culposa. Então ela trazia tratamento diferente. A falência foi dolosa, vai ter um tratamento. A falência foi culposa, vai ter outro tratamento. E se a falência foi sem culpa, um outro tratamento. Tá? Então ela fazia essa distinção. Bom, visto isso, vistas as ordenações, a gente passa para a segunda fase, né, do direito falimentar aqui no Brasil. A segunda fase, ela é o que a gente chama de fase imperial. E na fase imperial, ela é marcada pelo Código Comercial de 1850. Então inicia ali com o Código Comercial de 1850 e vai até a promulgação da República. Então esse período entre o Código Comercial de 1850 até a proclamação da República é o que a gente chama de fase imperial, tá? Enfim, com a proclamação da República, você tem que é observada a lei da boa razão. O que é isso? Observada a lei da boa razão é aplicado aqui no Brasil de forma subsidiária às leis dos países civilizados europeus, beleza? E outra coisa, com a vinda do Dom João aqui pro Brasil, ele abriu os portos para as nações amigas. E abrindo os portos para as nações amigas, é óbvio que isso mudou, né, totalmente a economia nacional. E aí, com isso, com essa mudança na economia nacional, os grandes comerciantes brasileiros, eles começaram a enxergar a necessidade de uma lei brasileira para regular a economia, para regular o comércio, né, um direito comercial brasileiro.
uma lei comercial brasileira. E aí começaram então a pressionar, né, o governo, enfim, pressionar para se ter uma lei brasileira que regulamente tudo isso. E aí com isso foi criado o Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação. Então, Real Junta de Comércio, Agricultura Fábrica e Navegação foi criado por exigências dos grandes comerciantes brasileiros, né, após ter aberto aí o porto para as nações amigas, né, o que mudou aí a economia brasileira. Bom, passada a fase imperial, a gente tem a terceira fase, que é a fase republicana. A fase republicana, ela se inicia com o Decreto-Lei número 917 de 1890. Então, com o Decreto-Lei número 917 de 1890, a gente tem o início da fase republicana. E este Decreto-Lei 917, ele trouxe pra gente, né, trouxe pro nossa nação, alguns meios preventivos da decretação da falência. Então, meios para prevenir a decretação da falência, para prevenir a falência. Como, por exemplo, a concordata preventiva, a concordata moratória e a cessão de bens. Só que esses institutos, estes meios não tiveram muito mérito, tá? Mas assim, é um iniciozinho, né, para começar aí a prevenção, a falência. Enfim, então a fase republicana é marcada aí pelo Decreto 917 de 1890, que trouxe meios para prevenção da decretação da falência, como concordata preventiva, moratória e cessão de bens. Por último, a gente passa para a quarta fase, que é a fase pré-empresarial. Bom, a fase pré-empresarial, a gente tem aí marcada pela Lei 7.661, que acho que é de 1945, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Decreto-Lei 7.661 de 1945, que era a Lei das Falências. E a Lei da Falência, esse Decreto-Lei 7.661, ele vigorou por cerca mais ou menos 60 anos, tá? E vigorou até a nossa atual lei, que é a Lei 11.101 de 2005, já a gente vai falar nela. E, inclusive, essa Lei 11.101 de 2005, ela quase que revogou praticamente todo o Decreto 7.661 de 1945. Então, olha só, fase pré-empresarial é marcada pelo Decreto-Lei 7.661, que vigorou por cerca de 60 anos aqui no nosso país, e foi revogado quase que por inteiro pela Lei 11.101 de 2005, que é a lei atual. Só não foi revogado o que tange a concordata. Por quê? Apesar da concordata ser um instituto que não se utiliza mais, a parte que fala da concordata no Decreto 7.661 não foi revogado para respeitar as concordatas que tiveram início antes da entrada em vigor da nova lei de 2005. Então, é uma disposição transitória, né, que vai durar até a conclusão de todos os processos de concordata em curso, tá bom? Então, olha só, última fase aqui no Brasil do histórico do direito falimentar é a fase pré-empresarial, que vem com o Decreto-Lei 7.661 de 1945, que é a lei que antecede a atual Lei de Falência e Recuperação Judicial, que é a 11.101 de 2005. Então, a Lei 11.101 de 2005 revogou quase que por inteiro o decreto anterior, só não revogou a parte das concordatas para respeitar os processos de concordata que já estavam em curso antes da entrada em vigor em 2005 da nova lei. Visto isso, a gente passa então para Lei 11.101 de 2005. Vou falar só um pouquinho, tá? A Lei 11.101 de 2005, que é a atual Lei de Falências, tá? A Lei de Falências e Recuperação Judicial. A Lei 11.101 de 2005, ela recebeu grande influência do princípio da preservação da empresa, tá? O princípio da preservação da empresa, ele se tem origem na própria Constituição Federal. Você pegar lá o artigo 170, não vou ler aqui porque ele é extenso, ele vai falar dos princípios mesmo. Mas você vai ver que esse princípio da preservação da empresa, você prevenir a empresa, enxergar a função social da empresa, ele está lá inserido no artigo 170 da Constituição Federal. Então, esse princípio da preservação da empresa, que influenciou muito essa nova lei, ele tem aí a sua origem lá na Constituição Federal, no artigo 170, tá? Bom, vamos lá. Essa nova lei 11.101, ela trouxe pra gente
ela traz, né, e regula o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial e a falência da sociedade empresária, do empresário. Então, o que essa lei trouxe de novo, né, é o que ela tem no nome, Lei de Falência e Recuperação Judicial. Então, ela trouxe de novo foi esse Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial, que não se tinha antes, né? E esse Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial, ele vem com fundamento naquele princípio que a gente falou, da preservação da empresa. Por quê? Porque começa a se enxergar a função social da empresa, como eu disse lá naquele primeiro vídeo, né? Começa a perceber que você manter a empresa e tentar recuperar ela pode ser muito mais benéfico do que decretar de imediato a sua falência. Porque, querendo ou não, a empresa que está instaurada ali, né, ela tá trazendo empregos, né? Então, você enxerga essa função social que a empresa tem. Tá? E aí, algumas alterações, as principais alterações que essa lei de falências e recuperação judicial, que você pode ver muito por aí, se você for ler na doutrina, você vai ver a sigla LRF. LRF é Lei de Recuperação e Falência, tá? Então, quando você vê a sigla LR ou LF, tá fazendo referência à Lei 11.101 de 2005, tá bom? Vamos lá, as principais alterações trazidas por esta lei foi, primeiro, substituiu o Instituto da Concordata pela Recuperação Judicial. Então, antes você tinha a figura da concordata, agora você retira a figura da concordata e passa para a recuperação judicial. Lembrando que a gente ainda tem em vigor dispositivos sobre a concordata, mas esses dispositivos só estão em vigor para respeitar aqueles processos de concordata que tiveram início antes da entrada em vigor da nova lei, beleza? Mas essa nova lei, a LRF, ela substitui o Instituto da Concordata pelo Instituto da Recuperação Judicial. Outra mudança legal que a gente teve foi o aumento de prazo para contestação. Antes o devedor ele tinha apenas 24 horas para contestar, agora ele tem 10 dias. A terceira mudança interessante foi a exigência de 40 vezes o valor do salário mínimo. Você vai ver que isso lá para pedir, a gente vai falar disso ainda, para o pedido de falência, né, como que eu posso dizer? Uma das hipóteses de presunção de insolvência uma das hipóteses em que o credor ele pode exigir fazer o pedido de falência é que o valor lá da dívida seja maior de 40 salários mínimos. Isso, salvo engano, acho que tá no artigo 95 da LRF. Ou 97, eu acho que é o 97 da LRF, um negócio assim. A quarta mudança interessante que essa lei trouxe pra gente foi a redução da participação do Ministério Público. A gente vai ver isso depois, que o Ministério Público ele tem uma redução da participação do que tange a falência, tá? Não é ele que vai, por exemplo, não pode mais ele atuar, né, requerer a falência. Outra alteração houve uma alteração nas regras relativas ao síndico. Síndico que hoje é chamado de administrador judicial, o famoso AJ. Então, trouxe novas regras para esse administrador judicial. Outra alteração foi nas regras relativas à ação revocatória. Também trouxe mudanças essa lei, a gente vai ver depois com calma cada uma dessas. Outra coisa foi o fim da medida cautelar da verificação de contas. Houve também o fim do inquérito judicial para apuração de crime falimentar. Agora não faz mais inquérito judicial para apurar crime falimentar. E outra coisa foi a criação da figura da recuperação extrajudicial. Não se tinha a figura da recuperação extrajudicial. E é isso, né? O interessante dessa lei realmente é a recuperação judicial e extrajudicial que ela traz de novo, né? Porque se enxerga a função social que a empresa tem na sociedade, né? Essa lei, a gente tem nessa lei 11.101 de 2005, temos aí acho que 8 capítulos, tá? Dividido em 8 capítulos. O primeiro capítulo vai trazer mesmo as disposições preliminares, né? Tem só 3 artigos no primeiro capítulo. Aí depois o segundo capítulo vai falar do que é comum à recuperação
judicial e extrajudicial e a falência. O terceiro capítulo vai falar só da recuperação judicial. O quarto capítulo vai falar de quando passa, você tinha uma recuperação judicial e você convola pra falência, porque tipo, a recuperação judicial não deu certo, então você vai pra falência. Então o quarto capítulo fala só disso. O quinto capítulo vai tratar só da falência. O sexto capítulo vai falar da recuperação extrajudicial, que possui 3 modalidades distintas de homologação da recuperação extrajudicial, que a gente vai ver. E o capítulo 7 vai falar das disposições penais. E o capítulo 8 trata das disposições finais e transitórias, tá? Como é o caso da concordata, né? Vai falar aí da ressalva, o capítulo 8 vai trazer aquilo que eu falei pra vocês, da ressalva dos pedidos de concordata que já haviam sido iniciados antes de entrada em vigor, tá? E outra observação que eu quero fazer pra terminar o vídeo aqui, sempre que você lê nas leis especiais, as leis específicas que falam, vamos supor, uma lei específica vai falar da sociedade pública ou da sociedade de economia mista, você vê lá, aplicação subsidiária da Lei 7.601 de 1945, você vai entender que vai ser aplicado de forma subsidiária, na verdade, a Lei 11.101 de 2005, tá bom? Porque a Lei 11.101 de 2005, ela substituiu o Decreto-Lei 7.661 de 1945. Então, sempre que você lê nas leis específicas, falando, vai ter a aplicação subsidiária da Lei 11.101 de 2000, vai ter a aplicação subsidiária da Lei 7.661 de 1945. Você fala, opa, não, peraí, vai aplicar subsidiariamente, na verdade, a LRF, que é a atual lei de falências, tá bom? Porque a lei atual substituiu o Decreto-Lei 7.661. Beleza? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, espero ter sido útil. Os comentários estão aí, quem quiser tirar dúvidas ou mesmo fazer algum comentário, eu respondo de imediato. E é isso aí, até o próximo vídeo. E meu e-mail também, tá? Quem quiser pedir sugestão, dar uma sugestão de vídeo, etc. É isso aí. Então um beijo, até o próximo vídeo.